Quem não trouxe Bíblia pode acompanhar aí no telão. Texto muito conhecido. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, tem algumas traduções que dizem assim, 10 moedas de prata, se perder uma, não acende a candeia. Tem algumas traduções que dizem lamparina. Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Só até aí. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Que as palavras que saiam dos meus lábios não sejam de persuasão humana, eu não as suportaria. Mas venham, Senhor, meu Pai, palavra do Teu trono e nos transforme, Pai. Proclamamos liberdade do Teu Santo Espírito entre nós. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Contexto do texto. Se nós olharmos o capítulo 17, verso 1 e 2 de Lucas, veremos que Jesus, ele falava aos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos judeus a serviço do Império Romano. E falava a pecadores, ocasião em que fariseus e escribas começaram a murmurar, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Jesus, então, lhes dirige 3 parábolas do reino. Isso para explicar o quanto errado estavam os fariseus e escribas em censurarem Jesus por comer e falar com pecadores. E aí nós temos a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, que acabamos de ler, e o do filho pródigo, tão conhecido. Notem, todas essas parábolas do capítulo 15 de Lucas trazem uma resposta de Jesus ao pensamento equivocado dos fariseus e escribas, onde o Senhor valoriza aquilo que estava perdido em contrapartida aos pensamentos daqueles que se sentiam justos, plenamente justificados, corretos. Se sentiam assim muitas vezes irrepreensíveis diante do Senhor. No caso da parábola da dracma perdida, ou moeda perdida, Jesus utiliza essa ilustração de um fato natural para refletir uma verdade espiritual. Uma aplicação clara ao pecador que se arrepende e que ele é reencontrado por Deus, assim como nas outras 2 parábolas. Porém, além deste entendimento claro, específico, acredito, assim como toda porção profética da palavra de Deus, nós temos algo a mais aprender neste ensino dessa parábola. Note, Jesus falou sobre uma perda que aconteceu dentro de casa. E quero fazer uma aplicação espiritual disso para os nossos lares, para as nossas casas, para as nossas vidas. Percebo, eu não estou aqui numa tentativa de espiritualizar um texto fora do contexto. Vou utilizar uma visão total da palavra de Deus, total, para dar suporte a esse tipo de interpretação, isso sem desprezar ou alterar qualquer princípio existente na palavra de Deus. Vamos ver quais lições esse texto de 3 versículos só pode nos trazer. Antes de mais nada, não podemos deixar de observar que o texto fala a respeito de valores perdidos. Perceba, essa mulher, como resta claro no texto, não perdeu a moeda na rua, mas ela perdeu dentro da sua casa. Nem sequer ela tinha saído de lá, o texto não diz isso. A moeda, a dracma, inclusive esse texto de Lucas é o único texto
das Escrituras Sagradas que usa este termo, dracma, é o único texto. Trata-se de uma moeda grega, geralmente de prata. Segundo alguns historiadores, tinha mais valor do que a ideia que passa na nossa mente quando a gente pensa, é uma moeda. Quando pensamos uma moeda, nós muitas vezes trazemos para o dia de hoje, então fala assim, 50 centavos, R$1. Mas não é essa a ideia. Uma dracma era a paga por um dia inteiro de trabalho de um trabalhador normal. E esta perda de algo valioso dentro da casa me fala de outros valores, muitas vezes não materiais, que muitas vezes perdemos dentro da casa. Alguns estudiosos apontam para o fato de que não era raro, naquela época, algumas mulheres também usarem as dracmas de prata como enfeites, num tipo de colar. Com isso, elas sugerem que esse talvez tenha sido o caso da mulher. A mulher tinha um colar com essas 10 dracmas e perdeu um. O colar ficou defeituoso. Também é possível que as 10 dracmas que ela possuía era, na verdade, toda a economia que ela tinha. É possível. Fato é que não sabemos ao exato o que essa moeda representava. A gente faz conjecturas. Se um dia de serviço, se uma parcela de toda a economia da mulher, ou se uma parte de um adorno que ela tinha perdido, mas que tinha valor, tinha valor. No caso, uma coisa é certa, a dracma é tratada como algo de muito valor pela parábola. Se eu pensar em valores que nós devemos assim guardar dentro de casa, no convívio dos nossos familiares, e que tais valores podem ser muitas vezes comprometidos, perdendo, eu poderia apontar hoje não só o valor do dinheiro que alguém pode guardar num cofre, se bem que hoje não é muito comum guardar dinheiro em cofre, as pessoas preferem guardar num banco, mas eu poderia apontar valores que a gente pode perder, valores, digamos assim, emocionais, como assim o respeito, carinho, amor, paciência, compreensão, dedicação, serviço, harmonia, paz, doação de si mesmo. Eu poderia, além de apontar isso, eu poderia apontar valores não emocionais, mas valores espirituais, como oração, devocional, a própria fé, temor de Deus, meditação na palavra e outros. Vejam, muitas pessoas acham que para sofrer perda em seus lares é necessário muita interferência ou até pecados externos, mas acredite, isso não é verdade. Quando pensamos só na moeda em si, nós imaginamos algo fácil de se perder e permanecer escondido por muito tempo dentro da nossa casa. Quem muitas vezes aqui já não perdeu alguma coisa na própria casa? Um anel, uma aliança, um óculos, não sabe onde está, perdeu dentro da casa. O termo moeda não nos faz perceber a dimensão da perda. Na verdade, tratava-se de 1/10, 10% do que a mulher tinha relatado. Esse paradoxo também se dá com muitos dos valores que perdemos nos nossos lares. Aparentemente, trata-se apenas de uma moeda, mas vale bem mais do que aparenta. Às vezes perdemos tesouros dentro de casa. Muitas vezes a gente perde dentro de casa, sabe o quê? Diálogo. Não tem mais. As pessoas hoje estão só no celular, sabe? Diálogo que morre. Muitas vezes a gente perde o amor que se esfria. A pureza que acaba, não é mais um ar puro. A vida devocional vai se perdendo no espaço. Particularmente, eu gosto muito de como o pastor Jorge Linhares apresentou a questão, isso numa análise do todo. Note, na vida nós vamos perdendo muitas coisas. E o pior, perdemos e muitas vezes não percebemos que perdemos.
Quantos de nós, andando pela rua, sentimos alguém tocar no nosso ombro para avisar, olha, você deixou cair alguma coisa no chão? Tenho certeza que alguém aqui já passou por uma cela dessa, sabe? Quantos de nós já esquecemos o celular em algum lugar? Numa mesa de lanchonete, por exemplo, a carteira. Jesus disse que essa mulher tinha 10 dracmas e que havia perdido uma delas. O que é uma dracma? Uma moeda. Essa mulher poderia ter feito o que muitas pessoas fazem, ignorado a dracma perdida, por ser apenas 10% do total. Mas as pequenas perdas é que geram grandes perdas. Guardem isso. Jesus sempre orientou a respeito das pequenas perdas. Lucas 16, 10 e 13, Jesus fala assim, olha só. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas que origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vocês percebam que ele começa o texto falando de pequenas coisas. Olha, pelo pouco se conhece muito. Observem, na parábola das 100 ovelhas, que é a parábola anterior, vemos o pastor se preocupando com apenas uma ovelha. Quando a gente fala em uma ovelha de 100, nós estamos falando de uma pessoa que está preocupada com 1%, que essa estava ferida, gemendo e tremendo de fio. A questão é, por que muitas vezes a gente não liga para pequenas perdas? No início de um casamento, as pessoas muitas vezes se preocupam com pequenos detalhes, mas o tempo vai passando, as pessoas vão levando as coisas, muitas vezes de qualquer maneira. As desgraças geralmente começam por pequenas coisas. Um prédio, ele não cai da noite para o dia. Tudo começa com uma pequena rachadura, com o fundamento da fundação. Uma separação não começa de uma hora para outra, tudo começa com, muitas vezes, a falta de respeito, com estupidez, com uma pequena agressão verbal. Há famílias que não têm comunhão, que não se reúnem à mesa, e tudo começou com as pessoas saindo da mesa, indo comer na frente da televisão. Não tendo respeito, muitas vezes, com o horário combinado, o horário que a família se reúne para comer. Uma infecção generalizada inicia-se com a infecção de um órgão e depois se espalha para o corpo todo, mas começa pequeno. Um dependente químico não se torna dependente da noite para o dia. Tudo começa com a primeira vez. É a primeira cheirada, é a primeira picada, é o primeiro trago. Um ladrão não é ladrão de repente. Tudo começa com pequenos furtos, com subtrações que a pessoa pensa que não tem nada a ver. Mas tudo começa desse jeito. E toda mentira, prostituição, vício, começa com a primeira vez que a pessoa cedeu ao pecado. Muitas pessoas se conformam com as perdas, mas a Bíblia relata que a mulher do texto não se conformou com a dracma que ela perdeu. Querido, querida, entenda. Eu fico pensando que o grande problema é que é mais difícil, por exemplo, mentir pela primeira vez. Eu acho que é mais difícil trair pela primeira vez. É mais difícil enganar pela primeira vez. É muito mais difícil furtar, roubar pela primeira vez. Depois da primeira vez, a segunda vez, parece que já vai ficando assim mais fácil. Isso me ensina que o grande segredo
é não deixar começar, sabe? É não começar, porque todas as pessoas que forem relembrar, a primeira vez foi mais difícil, sabe? A primeira vez falar em público é mais difícil, a segunda vez a gente vai, sabe, perdendo o receio. Você já pensou se na primeira mentira você tivesse corrigido seu filho? Se no primeiro grito ou grosseria do seu cônjuge você tivesse corrigido ele e enfrentado ele? Se no primeiro desrespeito do seu filho você tivesse imposto limites? Gente, isso daí é mais ou menos aquilo que eu vivo falando, é igual um mau cheiro. A gente se acostuma, sabe? A gente se acostuma com o mau cheiro. O mau cheiro entra pelas narinas e logo avisa o teu cérebro que tem alguma coisa errada. Agora, se você se acostumar com aquele mau cheiro, ele não vai avisar mais teu cérebro, ou o teu cérebro vai simplesmente ignorar, ó, isso não oferece perigo. E quantas pessoas, sabe, tiveram hoje, estão com muitas agressões, por quê? Porque começou com a primeira. Mal começou a gritaria dentro de casa, mas teve a primeira. Começou o desrespeito dentro de casa, mas teve o primeiro. Tudo teve o primeiro, começou de algum jeito. É interessante que o grande problema é que por vezes não demos atenção ao tempo da perda. E quando colocamos, sabe, o relógio para despertar, ou seja, quando acordamos, por vezes parece que é tarde demais. Você poderia me perguntar, mas o tempo é importante? Eu diria, o tempo da descoberta pode ser fatal. Para entender o valor de um ano, a gente pergunta para um estudante, por exemplo, que perdeu o ano letivo. Para a gente entender o valor de um mês, pergunta para uma mãe que teve um filho prematuro. Para entender o valor de uma semana, pergunta para um editor de uma revista semanal. Para entender o valor de uma hora, pergunta para uma pessoa apaixonada, esperando pelo amor da sua vida. Uma hora parece que não passa. Para entender a importância de um minuto, pensa naquele que perdeu o avião, perdeu o trem, perdeu o ônibus, sabe? Para a importância do segundo, pensa naquele que se livrou de um acidente. Segundo. Para entender o valor de um milésimo de segundo, pergunta para o cara que ficou com a medalha de prata. O cara ficou com a medalha de prata. O tempo espera por ninguém. Nós devemos valorizar cada momento das nossas vidas. Pode ser que o Espírito Santo esteja falando para você aqui agora, essa noite, e você tem que resolver as coisas hoje, não é amanhã. A verdade é que quantas vezes, quando nos damos conta, a coisa já foi longe demais, sabe? Longe demais. E voltar é mais difícil, sabe? Agora, o texto que lemos nos demonstra que, apesar de tudo, é possível o resgate daquilo que estava perdido. O texto fala de um processo de recuperação da moeda por parte dessa mulher, que envolveu 5 atitudes que vejo como sendo a forma de reencontrarmos os nossos valores perdidos. É isso que eu quero meditar com vocês. Observando o texto, temos que a primeira atitude da mulher foi acender a candeia. O texto sagrado revela que a mulher acendeu a candeia, ela buscou mais luz porque havia falta de luz e não há como procurar no escuro. João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acredito que este é um paralelo espiritual de algo que precisamos para reencontrar qualquer valor perdido, não só no nosso lar, como também na nossa vida para com Deus. Que luz é essa que nos auxilia nessa busca? É a ação reveladora da palavra
de Deus e do Espírito Santo. Trazer luz é expor o que estava oculto. Trazer luz é clarear aquilo que você não estava vendo, aquilo que estava escondido pela escuridão. Paulo falou aos coríntios sobre examinar-se a si mesmo, mas creio que em mais do que um autoexame nas horas do concerto, eu creio que é preciso a gente aquietar o nosso coração diante do Senhor e clamar pelo Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo. A palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É aquilo que o salmista aponta no Salmo 119, 105. Jesus diz que a mulher acende a candeia. Ou seja, entendam, meus queridos, a casa é escura, assim como todo ambiente sem Jesus é escuro. Todo ambiente sem Deus é escuro. Pelo que é impossível que a dracma seja encontrada senão com a luz do próprio Cristo. Note, a primeira coisa que a mulher fez foi acender a luz. Acenda a luz também você. Sabe, é esse o cerne em primeiro lugar. Assim, como é que a gente acende a luz? Que tal a gente começar reconhecendo-nos falhos, pecadores? Peça perdão a Deus, peça perdão a quem você feriu e volte ao primeiro amor. Entenda como disse Jesus ao falar da videira e apontar de forma clara que devemos permanecer nele, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, a primeira coisa para você é encontrar o que estava perdido. Você precisa de luz. E essa luz quem oferece para você, para mim, é o Senhor. É a palavra dEle. É a presença dEle. É o Espírito Santo. Já a segunda atitude que a mulher teve foi varrer a casa. Aquela casa necessitava de limpeza. A sujeira que estava lá naquele chão podia esconder a moeda. Não sabemos por que havia sujeira. O texto não diz. Talvez aquela mulher tenha deixado a janela aberta, o pó entrou, o vento trouxe sujeira para dentro de casa e quando viu está tudo sujo. O mesmo acontece com a nossa vida. Muitas vezes nos expomos demais a este mundo e permitimos que os seus conceitos, sua sujeira, ela entra no nosso coração. Mas como que entram essa sujeira no nosso coração, na nossa vida, e faz com que a gente não consiga ter esses valores à mão, a gente perde. Às vezes esses valores de sujeiras entram na nossa vida através da TV. Venha por meio de não crentes com quem nós convivemos. Às vezes por falta de disciplina. São muitos jeitos de entrar. O fato é que quando a sujeira do mundo entra, encobre e esconde de nós aquilo que nós temos perdido. Camufla. Se quisermos reencontrar valores, precisamos nos livrar da sujeira que entrou. Jesus diz que a mulher varre a casa. Entenda, meus queridos, numa casa escura, sem Jesus, é normal que exista muita poeira, muito lixo acumulado. São deuses estranhos, são doutrinas malignas e tantos outros entulhos que escondem a dracma tão perigosa, tão preciosa, que é sufocada pela poeira dos costumes, muitas vezes sufocada pela poeira da tradição, da feitiçaria. Vejam, queridos, varrer a casa, ela não é uma tarefa fácil. Puxar móveis, se deparar com todo o lixo acumulado, talvez por século, pode nos fazer até desanimarmos. Veja, a segunda coisa que a mulher fez, depois que acendeu a luz, foi varrer a casa. Note, o texto nos aponta que ela não espanou a casa. Ela não levantou poeira. Porque tem pessoas que não sabem nem varrer casa, sabe? Só levanta mais poeira. Só faz mais sujeira.
Eu lembro a Ana contando que a avó dela fazia varrer o quintal da chácara e tinha ainda o jeito certo de varrer, para ficar como se fosse desenho no chão. Eu fico imaginando que existe jeito certo de varrer, sabe? Não é pura e simplesmente num jeito moderno. Você já imaginou uma casa fechada e você ligar um soprador lá? O que você vai fazer? Espalhar a poeira. Você não vai limpar nada, você só vai limpar onde bateu e espalhou para o resto. Veja, queridos, eu aqui quero fazer, inclusive, uma observação. Eu, por vezes, eu fico assim, impressionado que existe uma quantidade muito grande de pessoas que acreditam que estão tendo acesso à luz de Cristo pelo simples fato de terem feito uma oração do tipo assim: Senhor Jesus, o Senhor é Senhor da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, e botam toda a confiança, muitas vezes, numa coisa que a gente entende como graça barata. Sabe, amados, é fato que você pode me dizer corretamente, diga-se de passagem, que a salvação não é por obras, a salvação é de graça, ela é dom de Deus, pois ninguém é salvo pelas obras. A Bíblia nos aponta de uma forma bem clara em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Sim, está correto. Mas eu não posso ignorar, paralelamente a esse texto, a lição de Tiago, que nos aponta de forma clara. Tiago 1, 22, 25. Presta atenção no que está escrito aqui, ó. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe, amados, o grande problema que tenho visto é muitas vezes a propagação de um engano muito grande, que consiste na afirmação de que se um dia você confessou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, pronto, você está salvo. E inclusive justificam isso naquilo que está apontado em João 6. E está apontado mesmo. João 6, acompanha comigo, João 6, a partir do verso 37. Ó. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados, é lindo isso. Entendam, eu não sou louco de ir contra aquilo que está escrito em João 6. A afirmação foi feita pelo próprio Senhor Jesus. Mas diante de alguns fatos, preste atenção, alguns fatos, eu queria que você refletisse sobre isso. Você aceitou Jesus, mas ainda continua se vestindo como o mundo veste. Você aceitou Jesus, mas ainda continua mentindo. Você aceitou Jesus, mas ainda continua indo para a cama com o seu namorado ou namorada sem estar casado com ele. Você aceitou Jesus, mas ainda continua bebendo nas festas até se embriagar. Você aceitou Jesus, mas continua assistindo pornografia.
Você aceitou Jesus, mas continua enganando para ganhar dinheiro. Você aceitou Jesus, mas ainda continua sonegando impostos. Em suma, você aceitou Jesus, mas ainda continua andando como o mundo anda, cheirando como o mundo cheira, vivendo como o mundo vive. A pergunta não é nem se de fato você um dia aceitou Jesus e o confessou em uma oração. A pergunta é: você algum dia de fato teve com o Senhor Jesus? Porque eu fico pensando que ter encontrado com o Senhor Jesus e continuar fazendo isso, tem alguma coisa errada. Sabe? Amados, percebam, a grande questão não é só se você conhece a Jesus, a questão é se Jesus te conhece. Bom, mas por que você está falando isso? Ué, eu estou olhando a palavra. Vocês se lembram da palavra de Jesus em Mateus 7, 21 a 23? Acompanhem comigo aí, ó. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muito milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticais a iniquidade. Gente, isso daqui é muito sério, sabe? Eu fico imaginando que tem muita gente que quando pega essa parábola e tenta aplicar para a sua vida, ele abre a janela e permite a luz entrar, mas entrar só onde você quer. Você gosta um pouquinho de penumbra. E quando é para varrer, você varre, no dizer da minha avó, aonde passava o padre, sabe? Só aonde, você entendeu? Você já ouviu aquela expressão, só vou varrer onde passa a sogra? Você entendeu? O texto sagrado nos diz que o grande segredo é deixar a luz entrar para aliviar por completo a tua vida e você varrer por inteiro e não simplesmente passar espanador. Por quê? Porque tem um tesouro escondido. E esse tesouro não é fácil de achar. Sabe? Porque se fosse fácil, não tinha toda essa palavra, essa aplicação. Gente, isso é sério. Não é agradável de dizer, mas eu preciso dizer. Muitos que estão me ouvindo agora podem estar indo a passos largos para o inferno e estão enganados no seu jeito de pensar que como Deus é amor, e é mesmo, e um dia fez uma oração, estão garantidos, são aqueles que só dizem, Senhor, Senhor, sabe? Amado, amada, Deus é de fato amor, mas também Ele é justo. Eu te convido a se examinar, pois a palavra diz, examine-se cada um a si mesmo. Porque se eu errar esse tópico, eu apresento um evangelho adulterado. Se eu escolher alguns textos bíblicos simplesmente para justificar a eleição do Senhor, sem entender meu comprometimento, eu estou com uma visão deturpada da palavra como um todo. Eu estou recebendo luz, mas só onde eu quero. Dá a impressão que algumas pessoas têm Jesus na vida como se fosse, hoje acho que não usa esse termo mais, né? Farolete usa? Não usa mais, né? É lanterna, né? Tal. Meu pai usava o termo farolete. Tem gente que pensa que tem Jesus e tipo assim, ó, só aponta onde eu quero, tá? Não, eu quero limpar ali, aqui não, aqui eu quero limpar ali. Não é assim que funciona. É varrer toda a casa. Agora vamos continuar. A terceira atitude tomada pela mulher foi procurar com diligência. Aquela mulher procurou com diligência o seu valor perdido.
Percebam, a terceira lição tem exatamente a ver com aquilo que acabei de apontar com vocês. Tem crente que chora no apelo, mas depois não dá um passo para alcançar aquilo que perdeu em sua vida espiritual ou familiar. Sabe? Não tem a transformação da emoção, do momento, no agir na vida. A mulher de nossa história empreendeu uma busca diligente, dedicada. E isto fala de disposição de conserto. Querido, preste atenção naquilo que eu vou falar, que pode muitas vezes te chocar, mas é uma verdade absoluta. Deus não dá nada para quem não valoriza o que recebe. Por meio do profeta Isaías, ele disse: derramarei a água sobre o sedento. Isaías 44:3. Você poderia me perguntar, por que Deus só derrama água sobre o sedento? Porque não sobre qualquer um. Resposta: ele dá água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitá-la. Tem pessoas que não aproveitam. Jesus nos ensinou a não lançar pérolas aos porcos. Não fiquem chocados, mas quem não valoriza não merece receber. Se queremos algum tipo de restauração em nossa vida, em Deus, em nosso lar, temos que nos empenhar com isso. Eu já falei aqui muitas e muitas vezes, e eu gosto de repetir, para que isso guarde. Eu já vi muitas e muitas pessoas que estão com dificuldade, muitas vezes até de caráter, de comportamento, e daí quando a gente vai conversar com ele, e a gente sabe aquela história, a coisa que ele mais fala é o seguinte: não, mas eu já orei para Deus me mudar, e ele não muda. Quer dizer, você é um sem vergonha e o culpado é Deus. Você não toma jeito e o culpado é Deus. Porque a oração que você está me dizendo é essa que você está fazendo. Eu já orei para Deus me mudar, mas Ele não me muda. Sabe? Você está limitando, inclusive, o poder de Deus. Sabe? A terceira coisa, essa mulher foi procurar diligentemente. Procurar diligentemente no hebraico é arrastar os móveis. Sabe? Arraste tudo que possa impedi-lo de ver onde está a sua dracma. Não resista a procurá-la. Há pessoas que desistem do casamento e não procuram ajuda em lugar nenhum. Outras perderam o prazer de trabalhar direito e passaram a fazer tudo, muitas vezes de qualquer maneira, de qualquer jeito, sabe? A gente não precisa ser assim, gente. A gente tem que se empenhar. Quando aquela mulher encontrou a dracma perdida, ela chamou as suas amigas e comemorou. A sua dracma perdida podia ser a saúde, motivação da vida, a vida espiritual. Acredita, é muito fácil perder as coisas. É fácil parar de dar um beijo para dormir. É fácil começar a dormir separado quanto casal. Sabe, é fácil parar de ter comunhão em família, de almoçar junto. É fácil a gente sentar num restaurante, combinando com amigos, e é gozado, que nenhum consegue conversar um com o outro, porque o celular está ligado. Pasmem, as pessoas estão numa mesa, e deveriam estar conversando face a face, estão trocando mensagem de celular, é isso que está acontecendo. Eu não estou brincando, é isso que está acontecendo. É fácil acontecer tudo que o inferno deseja, sabe? Mas pode ser muito difícil encontrar as dracmas. Existem coisas na nossa vida que perdemos e nunca mais iremos revê-las. A gente tem que entender que a gente deve procurar a dracma enquanto há tempo de achar. Acredite, nós somos ovelhas ou dracmas perdidas para o Senhor, mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho amado por amor da tua vida. A quarta atitude que observamos é que a mulher
como diz o texto, ela procurou até encontrar. A mulher não apenas foi diligente, como também foi perseverante. A parábola nos revela que ela não parou de buscar enquanto não encontrou aquilo que havia perdido. Enquanto a diligência tem a ver com qualidade da busca, a perseverança tem a ver com duração da busca. Quantas e quantas pessoas procuram um conserto, achar os valores perdidos, mas vão desanimando, não tem perseverança, sabe? Vai bem, tem o Senhor Jesus, tal. Um culto, outro culto, no outro culto já não vem, no outro já não aparece, sabe? Eu falo assim, não, eu estou lendo a Bíblia todo dia. Aí lê uma semana, lê outra semana, daqui a pouco fala assim, não, um dia sim, um dia não, né? Daqui a pouco, não, eu leio um verso só. As pessoas vão acomodando. Normalmente falamos de se alcançar a nossa herança em Deus por meio da fé. É lógico, sem fé é impossível agradar a Deus, mas há algo que acompanha a fé e que normalmente não percebemos. Perseverança. As Escrituras nos ensinam que precisamos tanto da perseverança como precisamos da fé. Hebreus 6,12, Paulo diz assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela perseverança herdaram as promessas. Algumas versões usam aqui o termo paciência, mas o significado é mesmo. Precisamos dessa firmeza na busca. As 3 parábolas de Lucas nos mostram que não devemos nos conformar com as perdas, sabe? E a quinta e última atitude da mulher foi tornar a alegria pública. Assim que reencontrou o que havia perdido, a mulher reuniu suas amigas, vizinhas e se alegraram. Gente, isso daqui chama-se testemunho. Testemunho de restauração sempre anima as outras pessoas, especialmente aquelas que estão iniciando a busca. Tudo que Deus nos dá deve ser dividido. Paulo declarou o seguinte em 2 Coríntios 1,4: é aquele que nos conforta em todas as nossas tribulações, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Coisa gostosa a gente ouvir testemunho da bênção do Senhor, sabe? Quando Jesus libertou aquele endemoniado gadareno, ele queria seguir Jesus. Jesus não lhe permitiu. Falou assim, vá para os seus, vá contar o que eu fiz. E foi isso que ele fez. Este homem recebeu a comissão de dividir com os outros aquilo que Deus fez. Este é um princípio do reino que a gente deveria levar mais, inclusive, a sério. A gente tem ouvido, eu no início da minha conversão, em 97, todos os cultos eram tomados de muito testemunho. Era testemunho lido, tal. Gente, a gente não ouve muitas pessoas falando das bênçãos que receberam. Muito pouco testemunho, sabe? Muitos daqueles samaritanos acreditaram naquela mulher por causa do testemunho daquela mulher. Assim, quando a gente resgata o que está perdido, a gente tem que alardear aquilo que aconteceu. A gente tem que propagar, a gente tem que contar, a gente tem que trazer mais pessoas. Eu vou concluir. Nessa lição, desses 3 versículos tão curtinhos, observamos que nessa lição perdeu algo ou de valor na casa, e em vez da mulher ficar lamentando, essa mulher pôs-se a procurar a dracma. O que ela fez? Acendeu a luz, varreu a casa cuidadosamente, procurou até encontrar. Isso diz para nós algo que eu queria que você guardasse no coração. Se você saísse só com isso hoje, eu já vou ficar contente. Não desista de encontrar os valores perdidos, sabe? Gente, ainda dá tempo da gente almoçar sem celular.
Ainda dá tempo da gente ter uma grande reunião de família sem ser na frente da televisão. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de a gente brincar com as nossas crianças. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de nós andarmos de mão dada com as nossas amadas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de a gente ter papo sério, gostoso. Ou muitas vezes simplesmente sentar para jogar a conversa fora. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de a gente resgatar valores que eu tenho certeza, se você fechar os teus olhos, você vai lembrar no passado e falar assim, ai, que saudade da casa da minha avó, do meu avô, de como eram as reuniões com os primos, de como se davam as coisas. Eu vou dizer um negócio para vocês, ainda dá tempo. Procure a dracma enquanto há tempo, não desperdice as chances, há valores do reino, acenda a candeia, varra a casa, procure com diligência. Gente, ainda dá tempo de resgatar relacionamentos, se as pessoas começarem hoje a conversar, a se abraçar, sabe? A trocar valores que o mundo tem colocado para nós por valores eternos. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai, quantas e quantas vezes a gente, um texto tão simples, mas com tantas lições escondidas, Senhor. Pai, ele faz parte de um contexto como um todo, mas tenho certeza que muitas e muitas pessoas que estão aqui nessa noite perderam valores. E estão até com dificuldade de aplicar essa lição tão simples. Sabe por quê? Porque ainda não entende que o Senhor é uma luz que entra para iluminar a nossa vida como um todo. E quando o Senhor entra, o Senhor não admite quartinho escuro, quartinho fechado. O Senhor não admite que exista, Senhor meu Pai, porões na nossa alma. O Senhor não admite, Pai querido, Pai amado, que exista lugar escondido. Mesmo porque, que coisa tola, Pai. Que coisa tola querer esconder uma coisa do Senhor. Porque se o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, Pai, que coisa mais idiota eu esconder da tua luz as coisas sujas que encobrem o valor eterno, a dracma perdida. Pai, como o Senhor quer resgatar esses valores? Senhor, Pai, mas a tua luz por si só, ela não é aquela luz que entra e de forma automática retira tudo. O Senhor nos permite ser co-participante da tua graça. E para nós, muitas vezes, temos preguiça de passar a mão na vassoura. E parece que a gente se acostuma com a sujeira, sabe? A gente se acostuma com a mentira, o telefone toca e você diz assim, diz que eu não estou. Pai, isso não é mais mentira ou menos mentira, isso é mentira. Isso é mentira. E a gente se acostuma com sujeirinhas. A gente se acostuma, Senhor, a não arrastar os móveis, sabe? A gente se acostuma, Senhor, meu Pai, a varrer só onde as pessoas olham, quando na realidade a gente devia varrer em todo quanto o Senhor olha. Porque o que menos importa é o que os outros estão olhando. O que importa é o que o Senhor está olhando. E Senhor, meu Deus,
Para isso, muitas vezes, nós esquecemos da diligência. Pai, nós não somos diligentes, Senhor, com nós mesmos. Pai, inclusive nós temos um raciocínio tão claro de que pecado é aquilo que os outros fazem. Eu cometo alguns erros, no máximo alguns equívocos. Pecado é aquilo que o irmão fez, que a irmã fez. Eu não. Eu tenho equívoco. Eu, inclusive, me escondo em justificativa. Na média, Senhor, eu sou muito bom. Sabe? A gente já justifica assim, ó. Eu sonego, mas todo mundo sonega. Sabe? Eu minto, mas todo mundo mente. Eu sou adúltero, mas todo mundo é. A gente ainda acha justificativo, não é diligente. E quantas vezes o Senhor se revela e a gente começa diligentemente, mas no meio do caminho, Senhor, a poeira é tão grande, a sujeira é tão grande, que a gente desanima. Sabe? A gente não é perseverante. A gente não é perseverante. E a Tua palavra nos ensina a perseverar, Senhor. Aqueles que perseverarem receberão. Pai, quando a gente vai às cartas de Apocalipse, fala de uma forma bem clara de perseverança. Aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim. E, Senhor, faz com que essa lição entre em nossa vida, Senhor. Sabe para quê? Porque a coisa mais gostosa desse texto foi a festa que essa mulher deu quando achou a dracma. Ah, Senhor, eu fico olhando cada pessoa aqui, fico tentando imaginar a festa. A festa que vai acontecer, e essa festa começa no Teu trono. E essa festa, Senhor, meu Pai, ela acontece porque um casamento foi restaurado. Porque uma amizade foi restaurada. Porque um relacionamento foi restaurado. Porque uma família foi resgatada. Porque a honra, Pai querido, Pai amado, voltou para casa. Porque, Senhor, meu Pai, houve transformação de vida. E todos são impactados. Fico tentando imaginar que isso é como aquele perfume que a Maria derrubou sobre o Senhor e invadiu toda a casa. Porque quando o Senhor abençoa, Pai, todos sentem o Teu perfume. E isso é festa no céu, Senhor. Por isso, Pai, olha cada um aqui agora, Senhor, e faz um concerto santo conosco. Nos transforma, Pai. Nos abençoa, Senhor, meu Deus. E que Teu Santo Espírito, Senhor, não nos deixe nos enganar, Senhor, meu Pai. Com uma graça barata. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?